Mais uma vez estamos aqui para abordar um outro texto dentro desse tema, a Guerra das Vozes, aqui no nosso canal Mais Uma Voz. Nós vamos agora para o livro do profeta Amós, capítulo 7. Amós, capítulo 7. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, parabéns. Se você não está, se você está online, procure uma Bíblia aí também, aí no seu computador, uma Bíblia na internet. Nós estamos aqui com a versão Almeida, Revista e Corrigida. É a versão que nós estamos usando, Almeida, Revista e Corrigida. Mas se você estiver com outra versão, não tem problema. Continuando esse nosso tema, a Guerra das Vozes, nós encontramos nessa história de Amós também algo similar ao que nós vimos na história do profeta Micaías, onde nós abordamos ali a passagem de 1 Reis, capítulo 22. E aqui na passagem de Amós, Amós capítulo 7, versículo 1 a 17, nós abordaremos o capítulo todo, nós temos também uma riqueza de detalhes muito importante com relação a esse tema, a Guerra das Vozes. E diz assim a passagem: O Senhor Jeová assim me fez ver, e eis que formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia. E eis que era a erva serôdia depois da cegada do rei. E aconteceu que, como eles tivessem comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Jeová, perdoa. Como se levantará agora Jacó, pois ele é pequeno? Então aqui nessa visão que o profeta Amós teve, ele viu que os gafanhotos eles devoraram toda a erva serôdia. E a terra ela ficou completamente devastada. E o profeta Amós ele começou a clamar a Deus: Senhor Jeová, perdoa o seu povo. Como agora que Jacó ele vai se levantar? Como Jacó ele vai agora conseguir se sustentar diante de tanta desgraça, de tanta miséria? E acompanha comigo no versículo 3. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, diz o Senhor. Aquela visão, então, ela não aconteceria. Aquele tormento pelo qual o povo passaria, aquilo não mais teria lugar na história deles. E aí no versículo 4, continua dizendo o seguinte: Assim me mostrou o Senhor Jeová, e eis que o Senhor Jeová clamava, que queria contender por meio do fogo, e consumiu o grande abismo, e também queria consumir a terra. Então eu disse, aqui o profeta Amós ele disse, Senhor Jeová, cessa agora, como se levantará Jacó, pois ele é pequeno? E o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, diz o Senhor Jeová. Então aqui mais uma desgraça, mais uma calamidade, ela foi passada. E o povo agora ele não sofreu essa calamidade. E aí continua no verso 7, dizendo o seguinte: Mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: Que vês tu, Amós? E eu disse: Um prumo. Então disse o Senhor: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Então aqui o Senhor, através do profeta Amós, ele estava dizendo que ia colocar um prumo sobre o povo de Israel para medir o povo de Israel. E se você que está me assistindo aí é pedreiro, ou se você tem noção, se você é engenheiro, você sabe que o prumo ele serve para ver se o muro ou se a parede ele está alinhada. Se tiver alguma barriga, ou para dentro ou para fora, o prumo ele acusa. Para fora sobra muito espaço entre a parte de cima e a de baixo do prumo. E para dentro fica muito encostado. E não deve ficar encostado, deve ficar apenas o mesmo espaço embaixo e em cima, para que fique bem alinhada a parede. E aqui Deus, ele está dizendo, o Senhor Jeová está dizendo a Amós aqui agora, que ele colocaria um prumo sobre o povo de Israel. E no verso 9 continua dizendo: Mas os altos de Isaque serão assolados, e destruídos os santuários de Israel. Olha, querido, Deus ele destruiria os santuários, os lugares de adoração de Israel.
Que tragédia! Continuando diz assim, levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão, que era o rei de Israel. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Olha aqui, queridos, que contraste. No versículo 10 aqui nós encontramos já um contraste. A guerra das vozes. A voz de Amós, o profeta de Deus, dizendo tudo o que ia acontecer àquele povo, por causa de suas transgressões, por causa de suas depravações, por causa de seu abandono de Deus, por causa do seu abandono da verdade. E aqui agora, Amazias, o sacerdote de Betel, onde Jeroboão tinha levantado aquelas duas estátuas de bezerros de ouro, uma em Dan e uma em Betel, e aqui Amazias, o sacerdote de Betel, ele começa a dizer algo diferente da voz daquilo que Amós tinha dito. Olha aqui a guerra das vozes, queridos. E ele começou a dizer então que Amós estava conspirando contra o rei. Por quê? Porque a terra não podia acontecer tudo que ele estava falando. Não, isso que ele está falando, isso não vai acontecer. A terra não pode sofrer essas coisas que ele está dizendo. Olha que sério aqui, amado. A guerra das vozes. Um diz a verdade é essa, outro diz não, a verdade é aquela. Afinal, qual é a verdade? Afinal, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus está aqui, amado. Se você não estudar, você não vai saber. Se você depender de sacerdotes, como neste caso aqui, o sacerdote Amazias de Betel, se você depender de um sacerdote, talvez você pode estar em apuros. Se você depender da voz de homens para saber qual é a vontade de Deus, você pode estar em apuros, queridos. Por isso que eu digo, estude a palavra de Deus. Procure saber qual é a vontade de Deus para você, amado. E ela está em sua palavra. A história continua dizendo o seguinte, porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós, vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá e ali come o pão e ali profetiza. Amazias estava expulsando Amós. Sai daqui. A gente não quer você aqui para profetizar aqui não. Vai lá para a terra de Judá lá e come o seu pão lá e profetiza lá. Vai viver às custas do pessoal de Judá lá. Não vem aqui importunar a vida da gente aqui não. A gente não precisa de profeta como você aqui não. Para falar o que você está dizendo, que a terra vai ser destruída aqui, a gente não precisa disso não. Verso 13, mas em Betel, daqui por diante não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e a casa do rei. Ah, aqui não. Aqui é a casa do rei, aqui é o santuário, aqui quem manda sou eu que sou sacerdote aqui. Eu falo e aqui a minha voz é a voz de Deus. Aqui a palavra que eu digo, essa que é a palavra de Deus. Você vai embora daqui, você vai lá para ajudar lá, aqui a gente não quer você não. Foi isso que Amazias fez com Amós, amados. Olha a guerra das vozes aqui na história dos profetas de Deus. Dos profetas de Deus e dos profetas que se diziam ser profetas de Deus. Quantos e quantos por aí não estão dizendo que são profetas de Deus, que são homens de Deus, que são pastores de Deus, que são bispos, que são apóstolos de Deus? Será que esses homens mesmo são profetas de Deus, são apóstolos de Deus? Será que eles estão falando a verdade, amado? Porque no passado isso aconteceu. Homens se passaram por homens de Deus. E olha no verso 14 a resposta de Amós. E respondeu Amós e disse a Amazias, eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Outras traduções dizem boiadeiro e cultivador, ou colhedor, outras traduções dizem de colhedor de sicômoros. A minha diz cultivador de sicômoros. Então Amós está respondendo aqui para Amazias, olha Amazias, eu não era profeta, tá? Eu não era profeta, eu não era filho de profeta, não sou filho de profeta, tá? É como se ele estivesse dizendo hoje, ó, eu não sou pastor, eu não sou filho de pastor, tá, querido?
Eu não sou pastor, eu não sou filho de pastor. Eu era um vigilante. Eu trabalhava como vigilante. Eu trabalhava como fazendeiro, como vaqueiro. Eu trabalhava como pintor. Trabalhava como mecânico. Mas eu estou aqui agora, em nome do Senhor Jeová dos Exércitos, para proclamar a palavra dele a você, amado. E aí continua dizendo: mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Amós dizendo, verso 16: ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Que foi a ordem ali do maioral ali do templo, sacerdote de Betel ali. Ó, você está falando, né? Não profetizarás contra Israel, né? Nem falarás contra a casa de Isaque, né? Verso 17: portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Olha que tragédia que aconteceria com aquele homem, amado. Olha que tragédia que aconteceria com aquele homem. Não porque Amós queria, não, mas como uma consequência de sua rebelião contra a palavra de Deus. Uma consequência de sua rebelião contra se opor à vontade de Deus e proferir mentiras. Quantos e quantos hoje não estão proferindo mentiras de cima dos púlpitos? Quantos de cima das suas igrejas, dos seus altares, estão profetizando enganosamente? Estão pronunciando blasfêmias? Estão blasfemando o nome de Deus, do Eterno, do Senhor Jeová dos Exércitos? Mas a punição de Deus vai vir, queridos. Não porque Deus queira, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas como consequência da rebelião contra a vontade do Eterno. E hoje, sabe, amados, muitos estão assim também. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Tomemos cuidado, amados. Com quem vamos ouvir? A quem vamos ouvir nessa guerra das vozes? Pense nisso.